Nesta aula vamos estudar os verbos modais do idioma alemão. Modalverben gebraucht, ou seja, o uso dos verbos modais no idioma alemão. Aqui em cima está escrito kann ich oder muss ich. Justamente é o tema então da nossa aula, saber o uso, né? Aqui a gente usaria kann ich oder muss ich. Usamos eu posso ou eu devo. Né? Aqui nós temos aqui os 6 verbos modais do idioma alemão. Vamos fazer uma visão geral desses verbos, tá? Tradução e conjugação em dois, no indicativo presente e indicativo do pretérito. Depois a gente vai ver a explicação, né? Onde vai ficar explicitado as situações, né? Em que esses verbos são usados. E aqui nós vamos ter o Beispiel, o exemplo. Né? Aqui o Erklärung, ou seja, a explicação, e aqui o verbo modal. Vamos começar então fazendo a tradução, né? E a conjugação do verbo nesses principais tempos aqui do indicativo, né? O presente e o pretérito. Tá? Então, müssen. Müssen significa ter de, ter que. No indicativo do pretérito nós temos ich muss, du musst, er, sie, es. Recomeçando. O verbo muss, müssen, ele significa ter de, ter que. No indicativo do presente nós temos a seguinte conjugação. Ich muss, du musst, er, sie, es muss. Wir müssen, ihr müsst, sie müssen. No indicativo do pretérito nós temos ich musste, du musstest, er, sie, es musste, wir mussten, ihr musstet, sie mussten. Então, müssen significa ter de, ter que. Vamos ver o verbo können. Können significa poder, conseguir, saber fazer. De um modo geral, podemos traduzir ele como können, né? Poder, né? Primeira ideia que vem à mente, tá? Então, indicativo do presente. Ich kann, du kannst, er, sie, es kann. Wir können, ihr konnt, sie können. Indicativo do pretérito. Ich konnte, du konntest, er, sie, es konnte. Wir konnten, ihr konntet, sie konnten. Então, können, poder, né? Agora, dürfen. Dürfen. Dürfen significa poder, mas no sentido de ter permissão, ter licença, né? Ser permitido. Indicativo do presente. Ihr darf, ich darf, du darfst, er, sie, es darf. Wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Indicativo do pretérito. Ich dürfte, du dürftest, er, sie, es dürfte. Wir dürften, ihr dürftet, sie dürften. Então, dürfen significa poder no sentido de ter permissão ou ter licença. Möchten. Möchten é o indicativo pretérito, né? Do indicativo passado, do verbo mögen, né? Gostar. Indicativo presente. Ich
mag, du magst, er, sie, es mag. Wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Indicativo do pretérito, ich möchte, du möchtest, er, sie, es möchte. Wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Então, mögen, gostar, usamos möchten. Wollen. Wollen geralmente se traduz por querer, desejar, pretender, né? Então, mas traduzimos mais como queremos ou desejamos, né? Indicativo do presente, ich will, du willst, er, sie, es will. Wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Indicativo do pretérito, passado, ich wollte, du wolltest, er, sie, es wollte. Wir wollten, ihr wolltet, sie wollten. Então, wollen, querer, desejar. Temos ainda o verbo modal sollen. Sollen. Haver de, dever, ter a obrigação de. Corresponde no inglês ao should, né? No indicativo presente nós teríamos ich soll, du sollst, er, sie, es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. No indicativo do pretérito, ich sollte, du solltest, er, sie, es sollte, wir sollten, ihr solltet, sie sollten. Então, agora nós já sabemos, né, as traduções, né, desses verbos para o português. Müssen, ter de, ter que, können, poder, dürfen, ter permissão ou ter licença, möchten, gostar, wollen, querer, desejar, sollen, dever, ter a obrigação de. Vamos agora estudar então e vamos ver a explicação, tá? Quando se usa esse verbo aqui, né? Müssen, quando nós usamos, quando nós não temos alternativa, né? Keine Alternative. Que nós temos os nossos exemplos. Ich muss arbeiten. Eu tenho de trabalhar, né? Não tenho alternativa. Ich muss arbeiten. Outro exemplo, ich muss auf die Toilette gehen. Eu tenho de ir para a toalete, né? Ir à toalete. Então não tenho alternativa. Então, keine Alternative, né? Quando não tem alternativa, então nós temos que expressar uma frase onde a gente exprime um pensamento que não há alternativa de fazer isso ou aquilo, né? Mas apenas uma coisa. Então, temos que usar o müssen, né? Tenho de, tenho que. Können, poder, que nós temos aqui, ó, ich habe das gelernt. E eu tenho de aprender isso, né? Então, quando nós temos de fazer alguma coisa, aprender alguma coisa, aqui o nosso exemplo. Ich kann Englisch sprechen. Ich kann Englisch sprechen. Eu tenho de. Eu posso aprender a falar inglês, né? Então eu tenho que aprender isso, certo? Agora, es gibt die Chance, die Möglichkeiten. Quando existe uma alternativa ou uma oportunidade. Aqui nós temos o exemplo, hier kann man essen und trinken. Hier kann man essen und trinken. Aqui pode-se comer ou beber, né? Então, Möglichkeiten, es gibt die Möglichkeiten. Existe uma alternativa, né? Hier kann man
essen und trinken. Aqui pode-se comer e beber, né? Man se traduz por se, né? Corresponde ao one, né, em inglês, né? Dürfen, es ist nicht verboten. Isso não é permitido, quando a gente diz que alguma coisa não é permitido, né? Então, hier kann man parken. Aqui pode-se estacionar. Então, quando se diz que isso não é proibido, tá? Es ist nicht verboten, isso não é proibido, né? Então, hier kann man parken. Aqui pode-se estacionar. Temos aqui nicht dürfen e dürfen. Dürfen nós já tinha visto que significava ter permissão, ter licença, né? Então, isso é proibido, significando isso é proibido, e isso é permitido. Isso é proibido. Hier dürfen Sie nicht rauchen. Aqui não é permitido fumar, né? Aqui você não pode, não tem a permissão para fumar, tá? Então, isso é proibido, né? Significando isso é proibido, né? Aqui, nosso exemplo mostrando que é proibido fumar aqui, né? Hier dürfen Sie nicht rauchen. Aqui vocês não podem fumar. E ainda, no sentido de é permitido, né? Heute dürfen meine Kinder Fernsehen. Hoje meus filhos estão autorizados a assistir TV, né? Então, heute dürfen meine Kinder Fernsehen. Então, es ist erlaubt. Isso é permitido, tá? Möchten, gostar, né? No passado, né? Ich möchte, eu gostava. Es ist mein Wunsch höflich. É meu desejo. Isso é meu desejo de um modo educado, né? A gente pediu de um modo educado. Ich möchte einen Kaffee trinken, bitte. Ich möchte einen Kaffee trinken, bitte. Eu gostaria de tomar um café, por favor. Né? Então, está pedindo, né, gentilmente para beber um café, né? Es ist mein Wunsch. Isso é meu desejo, né? Isso é o que eu desejo, então, de um modo gentil. Agora, wollen, a gente quer alguma coisa, deseja alguma coisa, mas de um modo direto, né? De um modo não educado, quando nós gostamos de alguma coisa de uma pessoa. Então, ich will gern Skiurlaub machen. Eu desejaria esquiar nas férias com muita alegria, né? Então, significando que eu gosto de esquiar nas férias. Então, eu desejaria esquiar nas minhas férias. Então, wollen para um desejo direto. Por fim, sollen, indicando um dever, uma obrigação. Então, möchte du, dass ich, você gostaria que eu, apenas em perguntas. Soll ich dir einen Kaffee machen? Eu deveria lhe fazer um café? Sollen ich dir einen Kaffee machen? E uma outra situação, uma outra pessoa diz para mim, você tem de, e eu então narro isso
E nós temos o nosso exemplo. Der Arzt sagt, o médico disse que eu devo tomar o comprimido e eu não devo trabalhar. Tá? Então, uma pessoa fala para mim que eu tenho de ir fazer algo e eu então narro o que essa pessoa falou. Tá? Sollen. Então, nós temos esses 6 verbos modais, tá? Onde nós estudamos o uso e a conjugação no modo indicativo, presente e pretérito. Eu vou colocar aqui novamente. Pode parar o vídeo e estudar essas conjugações, tá? E esses usos que a gente estudou nessa aula, tá? Então, até a próxima aula.